Estamos de volta e é a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar de política. Eu converso agora com o Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo, vice-líder do governo no Congresso e relator do MP, que tributa as aplicações financeiras. Deputado, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, vamos começar falando desse embate que há em todo o Congresso. Não é mais só oposição e governo, mas agora é Câmara e Senado, não é? A Câmara aprovou com muita facilidade a PEC da blindagem, vieram as manifestações no domingo, ontem a CCJ do Senado derrubou, falando inclusive em PEC da bandidagem, ficou ruim para quem votou na Câmara. Se falava até de um acordo entre Mota e Alcolumbre, que na prática não se viu. Como é que o senhor vê hoje o clima entre as duas casas? Olha, o clima entre as duas casas estava até bom. Ainda não sabemos dizer como é que vai escalar essa discussão, né? Mas o fato é que se não houvessem as manifestações do domingo, talvez o Senado tivesse dado outro futuro para essa PEC, né? Talvez tivesse aprovado. Mas a manifestação, o povo na rua, foi decisivo para a rejeição no Senado. Então, acho que não houve tanto uma questão de traição do Senado, mas de que não conseguiu manter a palavra. Foi pressionado a tal ponto. E eu diria a você, mesmo na Câmara hoje, com esse clima que está hoje, esse projeto não teria nenhuma chance. Agora, o relator Alessandro Vieira já tinha avisado que não passaria, que ele julgava inconstitucional, e ele começou a falar em PEC para proteger bandido. Então, já tinha esse posicionamento de parte da CCJ, só que aí a decisão foi unânime mesmo, né? Exato, todo mundo votou junto com o relator. Né? Mas o que eu digo, se na semana anterior tivesse tido essas manifestações, não só nas ruas, como nas redes, a gente talvez não tivesse aprovação na Câmara. Agora, isso acabou mexendo também com as expectativas em torno que era o projeto da anistia, que passou a ser da dosimetria. O Paulinho da Força, que é o relator, talvez não apresente sequer na semana que vem. Ele quer ter um contato antes com o Senado, para ver se de novo a Câmara não sai perdendo desse processo todo. Ele disse que não vai agradar os dois lados, mas se chegou a falar, há rumores de uma redução das penas da ordem de 10 anos. Existe de fato essa conversa? Olha, o projeto ele muda sempre de conteúdo, né, ao longo do tempo, mas o fato é o seguinte, eu acho muito difícil aprovar esse projeto, porque de um lado o PL, o bolsonarismo, rejeita essa meia anistia, e do nosso lado também, do lado do PT, dos partidos do campo da esquerda, também não há concordância com isso. Então fica difícil ter uma solução dessa, onde ninguém está, os dois maiores blocos estão contrários. Então ele dependeria unicamente dos votos do Centrão. Então eu acho difícil ter uma aprovação. Porque a anistia é muito difícil passar, até pelas manifestações nas ruas e nas redes sociais. Inclusive pesquisas antes já apontavam que a maior parte da população é contra a anistia. Então, eu acho que não adianta insistir muito nesse ponto. Dosimetria, chegou um momento em que se falou, inclusive, que havia uma certa aceitação por parte do STF de redução de penas, principalmente dos envolvidos em 8 de janeiro, não no núcleo da trama golpista. O senhor acha que isso poderia passar alguma mudança nesse sentido? Eu acho que não, porque a visão hoje do bolsonarismo é essa, não aceita. Do nosso lado, a gente acha que é uma anistia, vamos dizer, de forma disfarçada, porque você está mudando as penas para soltar pessoas que atentaram contra o Estado Democrático, né? E, portanto, não cabe. Né? É a primeira vez que a gente está vendo gente ser condenada por tentativa de golpe de Estado na história do Brasil. Então, é necessário que a gente vá até o fim. Nós não podemos continuar a ter tentativas de golpe, intervenções militares. Isso tem que ser amplamente reprovado pela sociedade, como vem sendo, e essa reprovação tem que se transformar em penas efetivamente cumpridas. E voltando à questão do embate entre o Senado e a Câmara, houve aprovação no Senado de um projeto relatado por Renan Calheiros. Ele pegou um projeto antigo de 2019 referente à isenção do imposto de renda, fez um ajuste naquilo. Sabemos que há uma oposição entre ele e Lira, briga que vem lá de Alagoas, entre os dois, e Arthur Lira é o relator na Câmara, mas o projeto passou por uma comissão e ficou parado. E se estava vinculando muito à anistia.
não é? E aí o Senado avançou com isso, o Hugo Mota disse que não vai votar outro projeto, além daquele que foi apresentado pelo governo, mas, de novo, ele ficou numa saia justa, não é? Aí você falou, é uma disputa muito da disputa de Alagoas, né? As duas principais forças políticas de Alagoas, que é comandada pelo senador Renan Calheiros, e o outro lado comandado pelo Arthur Lira. É um embate que muitas vezes se torna nacional, mas que no fundo ele é regional. Mas coloca uma situação meio de obrigatoriedade da Câmara de levar adiante esse projeto. E aí eu queria saber qual a participação do PT para tentar, porque é uma pauta relevante para o governo, o senhor é vice-líder do governo, há uma discussão em paralelo para que esse projeto de fato vá à votação na semana que vem? Sim, há um compromisso do presidente Hugo Mota de votar na quarta-feira, dia 1º, o projeto que foi encaminhado pelo governo, que foi relatado pelo Arthur Lira com muita concordância do governo, portanto, eu acho que está pronto para ser votado. Agora, não tem risco de surpresas, como já ocorreu em outros acordos que foram feitos também, porque já se falou da possibilidade de ampliação da faixa de isenção, aí teria de ser refeito todo o cálculo e deixar sem a compensação, que é essa tributação de quem recebe mais, a tributação dos mais ricos, que também foi muito discutida pelas redes sociais. Não tem risco de surpresa nesse sentido? Olha, tanto do ponto de vista de ampliar a faixa de isenção, como retirar a chamada compensação, que na verdade é uma cobrança de 10% de 140 mil pessoas mais ricas desse país. Com essa cobrança de 140 mil pessoas, vai ser possível isentar mais de 10 milhões de pessoas. Então, se fizer qualquer um desses dois movimentos, o projeto fica inviável. Na verdade, é destruir o projeto. Eu não acredito que a maioria do Congresso Nacional, ou da Câmara principalmente, tenha irresponsabilidade quanto a isso. Nós estamos falando de pessoas, milhões de pessoas. Então, manter essa carga de imposto sobre esses milhões de pessoas é realmente uma irresponsabilidade. Agora, a Câmara não gostaria de dar um troco no Senado e deixando essa decisão para o Senado da compensação? Olha, eu acho que a Câmara tem essa responsabilidade. Eu acho que não vai tomar essa atitude. Poderia ter uma ação contra o governo, né? Na verdade, votar ampliação da isenção ou a não compensação seria uma retaliação contra o governo. Mas o próprio governo vai demonstrar que, se isso acontecer, na verdade é uma retaliação contra o povo brasileiro. Porque é disso que se trata. E eu queria saber agora, além dessa questão da isenção, a questão de tributação. O senhor é relator, né, da MP que tributa aplicações financeiras, e houve uma mudança em relação à proposta original do governo, né, que a proposta era a unificação daqueles investimentos que já têm a cobrança do IR em 17,5%, mas o senhor tiraria da tributação os certificados de recebíveis imobiliários, os certificados de recebíveis do agronegócio. LCA e LCI teriam uma tributação maior de 7,5%, não 5%, como o governo propôs. Tem aí uma negociação com o Ministério da Fazenda? Sim, nós fizemos a pedido da Frente Parlamentar da Agricultura, nós priorizamos a isenção dos chamados CRA, né, de certificados, né, e também do CRI, que é da área imobiliária. Nós também retiramos, a pedido do setor de infraestrutura, a tributação sobre as chamadas debêntures incentivadas, que hoje são um importante instrumento de alavancagem de investimentos. Então, com isso, a gente quer garantir que esses setores, imobiliário, agrícola e infraestrutura, continuem recebendo investimentos. Mas tivemos que compensar, de certa forma, aumentando mais 2,5% a tributação de LCA e LCI, né, para fazer manter a arrecadação prevista no projeto. Que, em princípio, também são aplicações destinadas à área imobiliária e agrícola, só que o próprio ministro Haddad disse que há um desvio de rota desses recursos. Exato. Nós também estamos buscando apertar um pouco mais para que esse recurso efetivamente chegue para o setor agropecuário e, no caso do imobiliário, nós estamos mudando também a legislação para que seja aplicado em investimentos imobiliários habitacionais, né, para que a gente priorize as habitações. Previsão de votação? Nós vamos votar na comissão especial na terça-feira
E aí vamos tentar votar na quarta ou na quinta na Câmara dos Deputados e na semana seguinte no Senado. A Câmara votando as pautas de interesse do país, é isso. Muito É o que a gente precisa. Muito obrigada, deputado Carlos Aratini, pelas suas explicações e a presença aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite. Obrigado, Denise.